No vídeo de hoje eu vou te apresentar como funcionam os ciclos do Bitcoin e qual a importância de você entender esses ciclos para você estar fazendo suas operações. Se você ainda não me conhece, meu nome é Libni Barreto, eu sou um dos fundadores aqui da escola Trader Advanced. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal, você está sendo avisado. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, assim você vai estar ajudando a gente a impulsionar o nosso canal e fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Mas antes da gente entrar nesse vídeo e entender tudo sobre o ciclo do Bitcoin, editor, roda a vinheta. Então vamos lá, vamos falar sobre o ciclo do Bitcoin e a importância de você entender esse ciclo, seja para qualquer tipo de operação. Se você vai operar na modalidade Day Trade, operando ali diariamente, você precisa entender o ciclo do Bitcoin. Se você vai operar em swing trade, fazendo swing trade, que são operações de médio a longo prazo, você precisa entender sobre o ciclo do Bitcoin. E se você vai fazer hold também, você precisa entender o ciclo do Bitcoin também. Eu considero que todas as modalidades é importante você entender o ciclo do Bitcoin e qual a fase que o Bitcoin está. E explicando o ciclo do Bitcoin, eu vou te explicar também sobre o que é halving e como funciona e quais são os anos que o halving acontece. E nós vamos entender os ciclos que já passaram e os halvings passados também. Antes de eu te explicar o ciclo do Bitcoin, é importante que você entenda o que é halving do Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, halving do Bitcoin. Halving significa cortar pela metade, você vai entender o porquê. Halving é um evento, uma data, que marca o corte pela metade da recompensa dos mineradores. Quando Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele implementou um sistema que a recompensa dos mineradores seriam cortadas de 4 em 4 anos. Mais exatamente de 210 mil blocos a 210 mil blocos. E a gente estima que 210 mil blocos feche no período de 4 anos. Considerando que cada bloco matemático leva em torno de 10 minutos para ser resolvido pelos mineradores, a cada 210 mil blocos acontece um novo halving, em média de 4 em 4 anos. E nesses halvings reduz pela metade a recompensa dos mineradores e assim reduz pela metade a emissão de novos bitcoins. E através desse cálculo dessas variáveis nós podemos estimar que o último bitcoin será minerado em 2140. Mas antes da gente continuar falando sobre o ciclo do Bitcoin, sobre halving, sobre tudo isso, e se você ainda não sabe, não entende o que é o Bitcoin e o que é mineração e quer saber mais, antes de prosseguir nesse vídeo, eu vou estar deixando um card aqui em cima que a minha sócia amiga Elaine gravou explicando o que é o Bitcoin e o que é mineração. Então, continuando. Então, se a cada halving do Bitcoin é cortado pela metade a emissão dos Bitcoins, sendo assim fica mais difícil ter Bitcoins em circulação, nós estimamos ter uma valorização do ativo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Essa valorização exponencial do Bitcoin, ela tem acontecido após a cada halving do Bitcoin, até um certo período determinado. E logo após essa valorização, nós enfrentamos uma correção que é normal. O primeiro halving do Bitcoin ele aconteceu lá em novembro de 2012. O segundo halving do Bitcoin ele aconteceu lá em julho de 2016. O terceiro halving do Bitcoin ele aconteceu não tem muito tempo, foi agora recente, em maio de 2020. E o quarto halving nós esperamos para maio de 2024. Então nós consideramos os ciclos do Bitcoin entre um halving e outro. O primeiro ciclo do Bitcoin ele aconteceu de 2008 até 2012. Nesse primeiro ciclo entre 2008 a 2012, a cada 10 minutos eram colocados em circulações 50 novos bitcoins. Como eu falei, o primeiro halving do Bitcoin aconteceu lá em novembro de 2012. E nesse halving foi cortado pela metade a recompensa dos mineradores e os bitcoins que entravam em circulação. Se antes, a cada 10 minutos eram emitidos 50 novos bitcoins, a partir de novembro de 2012 começou a ser emitido 25 bitcoins a cada 10 minutos. Então o segundo ciclo do Bitcoin começou a partir de 2012. Lembrando que o primeiro ciclo foi de 2008 a 2012. O segundo ciclo ele aconteceu a partir de 2012. Que foi entre 2012 a 2016. E o topo histórico alcançado entre esse ciclo
foi de aproximadamente 1.200 dólares. E isso aconteceu em novembro de 2013. Se você observar, foi um ano após o halving do Bitcoin lá de 2012. O segundo halving do Bitcoin aconteceu lá em 2016. Para ser mais exato, o halving aconteceu lá em julho de 2016. E novamente foi cortado pela metade os bitcoins que eram colocados em circulação. Então, entre 2012 a 2016, a cada 10 minutos eram colocados 25 bitcoins em circulação. A partir de 2016, a partir do halving de 2016, passou a ser colocado 12,5 bitcoins em circulação a cada 10 minutos. O terceiro ciclo do Bitcoin, ele aconteceu de 2016, exatamente do halving de 2016, até o halving de 2020. E o topo histórico entre esse ciclo foi aproximadamente 19.800 dólares. Isso aconteceu lá em dezembro de 2017, 1 ano e 7 meses após o segundo halving. O terceiro halving aconteceu lá em maio de 2020. E lembrando que novamente foi cortado pela metade a emissão dos bitcoins colocados na rede. Então lembrando que entre 2016 a 2020 eram colocados na rede 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. A partir de 2020, a partir de maio de 2020, passou a ser colocado na rede 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. E nós, exatamente nesse momento, estamos passando pelo quarto ciclo do Bitcoin, que vai acontecer de 2020 até 2024. E o topo histórico até agora, nesse ciclo, foi de 69 mil dólares. E isso aconteceu lá em novembro de 2021. Recente. Mas pasmem, olha essa observação. Esse topo histórico ele foi alcançado após 1 ano e 8 meses do último halving, que foi em 2020. Lívia, então por que você está surpreso com essa observação? Simplesmente porque no primeiro halving, lá em 2012, nesse ciclo entre 2012 e 2016, nosso primeiro topo histórico foi 1 ano após o halving de 2012. Entre 2016 até 2020, o nosso topo histórico foi 1 ano e 7 meses após o halving de 2016. E exatamente agora, nesse ciclo que nós estamos, nós alcançamos o topo histórico 1 ano e 8 meses após o halving de 2020. Tá vendo que esse topo histórico ele tem a média aí entre 1 ano e 8 meses? Em maio de 2024, nós esperamos acontecer o quarto halving. E mais uma vez será cortado pela metade a emissão dos novos bitcoins. E passará de 6,25 para 3,12 novos bitcoins emitidos a cada 10 minutos. E o que isso tudo tem a ver com a análise do Bitcoin? É muito simples de você entender. Se a gente entende os ciclos do Bitcoin, a gente vê que ele está numa crescente, mesmo tendo correções dentro desses ciclos. E se a gente fizer uma análise dos ciclos passados, nós vamos ver que após 1 ano, normalmente, entre 1 ano e 1 ano e 8 meses, a gente alcançava o topo histórico e logo após isso vinha uma correção, que a gente chama de bear market. Uma correção bem severa, que muita gente perde dinheiro por não estar preparado e não conhecer esses ciclos do Bitcoin. A gente pode abrir aqui uma consideração que após cada halving há uma exponencial valorização. Por quê? Porque cada vez o Bitcoin fica mais escasso. Cada vez são colocados menos bitcoins na rede. Cada vez são emitidos menos bitcoins a cada halving. Se você for parar para pensar, o total de bitcoins que precisam ser emitidos são de 21 milhões. E a gente estima que em 2140 será emitido o último bitcoin. Então, hoje nós temos 91% dos bitcoins já emitidos. E faltam apenas 9% para ser emitidos. E esses 9% vai demorar tanto chegar a 2024, por quê? Justamente por causa dos halvings, que a cada halving é cortado pela metade a quantidade de bitcoins que são emitidos e colocados à disposição na rede. E com tudo isso, a gente vê um exponencial crescimento do preço do ativo. Se cada vez fica mais difícil ser emitido bitcoins, cada vez fica mais caro também os bitcoins, porque o Bitcoin ele é um ativo escasso. Então lembrando que entre cada ciclo do Bitcoin, entre cada halving, entre um halving e outro Bitcoin, nós temos os momentos de bull market, que são os momentos de subida do ativo, e os momentos de correção que a gente chama de bear market. Também não podemos esquecer que nesses momentos de bull market e bear market nós temos os períodos de acumulação, distribuição, de reacumulação e de redistribuição também. Então fica claro, você vê no gráfico, eu vou mostrar para vocês já que após um halving do Bitcoin,
nós temos uma exponencial subida do ativo, de preço do ativo, aonde nós chamamos esse período de bull market, e logo em seguida que ele alcança um topo exponencial, um topo histórico, nós entramos em um bear market, que é uma correção do preço do ativo. E é nessa correção que muita gente perde dinheiro, porque não está preparado e não entende os ciclos do Bitcoin. Quando há uma correção muito severa do ativo e o ativo alcança um fundo, ele não vai acabar, ele não vai derreter e chegar ao zero. Na verdade, ele vai entrar em um novo processo de retomada e crescente do ativo para começar um novo ciclo. Então, quais são os melhores momentos para comprar Bitcoin? Nós temos indicadores e estudos que apontam isso, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Mas os melhores momentos para a gente comprar é justamente quando as pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai derreter e vai acabar. No bear market não é momento de você estar desfazendo dos seus bitcoins. Na verdade, é um momento de você estar aproveitando a oportunidade do preço tá baixo e você tá comprando e acumulando cada vez mais bitcoins para quando chegar um novo topo histórico, você fazer a sua distribuição, assim como as grandes instituições fazem. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico para me estar mostrando para vocês esses momentos de bull market e bear market. Estou aqui no gráfico semanal do Bitcoin, eu vou mostrar para vocês aqui esses ciclos divididos aqui no gráfico. Aqui no primeiro ciclo do Bitcoin, que ocorreu exatamente de 2008 até 2012, nós podemos ver aqui que nós tivemos 252 dias de bull market, de subida do ativo. É claro que nós tivemos correções, pequenas correções dentro dessa bull market, que é normal. O ativo ele não sobe a vida toda, ele tem momentos de correção, mas ele não corrige agressivamente como num bear market. E após essas 36 semanas, 252 dias, nós tivemos aqui uma correção de 94%, para aí sim termos uma retomada de alta. E quando foi em novembro de 2012, nós tivemos aqui o halving, o primeiro halving do Bitcoin. E após esse primeiro halving do Bitcoin, nós tivemos aqui uma bull market, que foi exatamente 52 semanas, 364 dias de subida do preço do ativo. É claro que nesse meio tempo nós tivemos uma correção leve aqui, mas nós tivemos aqui essa disparada de preço até o topo histórico lá de 2013, que foi $1.200. Aqui o topo histórico foi de aproximadamente $30. Olha só o crescimento do ativo. O topo histórico do primeiro ciclo foi de $30. O topo histórico do segundo ciclo foi de $1.200. É mesmo? E após esses 364 dias, aproximadamente 364 dias, nós tivemos uma correção aqui de 85% do Bitcoin. Meu Deus! Então saímos da bull market e entramos no bear market. Reparem bem, no primeiro ciclo a correção foi de 94%. No segundo ciclo, a correção foi de 85%. E aqui em julho de 2016, nós tivemos o segundo halving. E após o segundo halving, nós tivemos aí 75 semanas, 525 dias de bull market, até alcançarmos lá o topo histórico, que foi lá em 2017, de aproximadamente $19.800, e logo em seguida nós tivemos uma bear market com uma correção de 84%. Então a gente viu aqui que no primeiro ciclo nós tivemos 94% de correção no bear market, no segundo ciclo nós tivemos 85% de correção no bear market, e no terceiro ciclo nós tivemos 84% de correção no bear market. Mas reparem bem, no primeiro ciclo a alta histórica foi de $30, no segundo ciclo a alta histórica foi de $1.200, no terceiro ciclo a alta histórica foi de $19.800, e no ciclo atual que nós estamos hoje, que começou em maio de 2020, nós startamos aqui a nova bull market. Lembrando que foi logo após o covidão aqui, a crise do Covid. Quando começou a crise do Covid, que começou lá em março, mas em maio de 2020 nós tivemos aí o início do novo ciclo, do quarto ciclo, que é o ciclo que nós estamos vivendo. E a alta histórica que nós tivemos nesse ciclo até agora foi de $69 mil. 1 ano e 8 meses depois, após o início do novo ciclo, após o halving de 2020. Se você for reparar aqui, deu 78 barras, deu 78 semanas,
546 dias de bull market e agora nós temos uma correção, nós estamos no bear market e até agora nós tivemos uma correção bem violenta e nós estamos na casa dos 21 mil dólares. É claro que a gente ainda pode ver uma correção mais expressiva, sim. A gente pode chegar na casa dos 13.700 dólares ou na casa dos 17.500 dólares, mas de fato nós estamos chegando no fundo por uma nova retomada de alta. O que nós podemos esperar em 2024 após esse halving? Uma grande valorização. Então hoje, se você acredita nesse estudo como eu tenho acreditado, se você estuda mais profundamente, você tem condição de ir acumulando bitcoins, é uma maneira de você pegar uma grande valorização no bull market a partir do halving de 2024, lá entre 2025 e 2026, seus ativos vão valer consideravelmente muito mais do que eles valem hoje. É claro que isso não é dica de investimento, mas são os sinais através do estudo dos ciclos do Bitcoin que tem apontado para gente. Tem muita gente que pergunta qual é o momento certo de comprar Bitcoin. Os momentos certos de comprar Bitcoin são exatamente nesses bear market. Mas você não pode comprar Bitcoin e simplesmente esperar para vender amanhã para pagar uma conta. Bitcoin você compra, guarda para você estar fazendo a realização após os topos históricos. Após aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos depois do halving do Bitcoin. Você entendendo isso e tendo paciência, fazendo seus estudos, com certeza você vai ter uma valorização do seu ativo aí muito grande. Existem outros fatores que também podem fazer o Bitcoin desvalorizar, como uma possível guerra mundial, como uma possível recessão na economia. Tudo isso afeta sim o preço do Bitcoin. Mas olhando para o estudo do Bitcoin, para os ciclos do Bitcoin anteriores, a gente pode deduzir que nós estamos chegando no fundo do poço do Bitcoin. E após o fundo do poço, a gente volta uma retomada de alta do ativo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal também e ative o sininho de notificações para todas as vezes que a gente postar um vídeo aqui no nosso canal você ser avisado. E até o próximo vídeo.